Seguindo nossos estudos sobre construção de redes pequenas, nesse vídeo falaremos sobre alguns comandos iOS. Bom, existem alguns comandos que servem para a gente fazer algumas verificações sobre o comportamento da rede, sobre as configurações da rede. Nesse momento, nós vamos falar sobre configurações de IP. E aí nós vamos passar por alguns comandos, tanto em sistemas Windows como em sistemas Linux e macOS. Então, falando um pouquinho sobre hosts Windows, nos hosts Windows, o comando para verificação de configuração de IP é o comando ipconfig. Né? Então, a gente tem o comando ipconfig, que quando você digita lá em um host Windows, você vai ter como retorno as informações sobre as interfaces de rede. Então, quais informações serão retornadas? Qual é o endereço IPv4? Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de endereço IPv4, qual é o endereço da subrede e qual é o gateway padrão, tá? Dependendo do sistema operacional, a gente pode ter como retorno a máscara de subrede ou o prefixo de rede, né? Então, nesse caso, seria o /24, tá? Então, olha só, no Windows 10, a gente pode verificar isso por meio do centro de rede e configuração, ou abrindo o CMD, você pode usar o comando ipconfig. Então, se você digitar ipconfig, você vai ter uma informação mais resumida sobre a configuração da rede. Eu preciso de mais detalhes, por exemplo, eu quero saber qual é o endereço MAC da minha interface de rede. Aqui a gente tem os IP V4, o IPv6, link local, né? Aqui a gente não tem o IP global configurado. A gente tem o gateway, mas a gente não sabe qual é o endereço MAC. Então, eu preciso de mais informações, você precisa digitar ipconfig/all. Então, isso para visualizar o endereço MAC ou outros detalhes, né? Se o host estiver configurado como cliente DHCP, a configuração do IP pode ser mudada, alterada ou renovada usando o ipconfig/release e ipconfig/renew. Então, o release e o renew, eles vão resetar a configuração de IP e vai fazer uma nova solicitação para o servidor DHCP. O serviço de cliente de DNS em computadores Windows também permite otimizar alguns desempenhos. Então, quando eu vou acessar a internet, eu vou digitar lá no browser um domínio, um nome de domínio, né? Só que a comunicação na camada 3, ela é feita por endereço IP. Então, eu preciso saber qual é o IP associado a um determinado domínio. E quem faz esse serviço é o DNS. Nós passamos por essas informações em vídeos anteriores. Então, o comando ipconfig/display DNS exibe as informações, as inserções de DNS que estão em cache no seu sistema, no teu computador, tá? Então, essas são algumas informações que você pode utilizar no teu computador Windows. Quando a gente fala de sistemas baseados em Unix, ou seja o Linux, seja o macOS, que tem sua base originada a partir de sistemas de Unix, a gente tem verificação de IP usando outros comandos, né? Então, a gente tem o ifconfig e a gente tem, lá nos sistemas Linux hoje, a gente tem o comando ip addr show, tá? Para verificar IP addr, daí você digita address show. Se você digitar só IP espaço A, ele já vai dar a informação sobre a configuração IP. Então, isso nos sistemas Linux mais recentes, eles substituíram o ifconfig pelo IP addr show, né? Então, IP addr, você tem uma série de opções ali. Então, a verificação de configurações IP usando a interface gráfica do Linux é diferente dependendo de cada uma das distribuições Linux, porque cada distribuição ela tem liberdade para fazer alterações nessa interface. Na linha de comando, por padrão, você vai usar ou o comando ifconfig, isso vai depender da distribuição, ou o comando ipaddr show ou ipa, ele vai te retornar as informações do IP, tá? E o comando
que é esse aqui. IP address do Linux é usado para exibir os endereços e suas propriedades, e o resultado vai ser parecido com esse aqui. Então, aqui eu vou ter o nome da interface de rede, vai ter dizer qual é o tipo, a tecnologia que está rodando por ali, o endereço MAC, o endereço IPv4, então quando você tiver INET é IPv4, a máscara de subrede, o endereço de broadcast e esse aqui é o IPv6, tá? Então aqui a gente tem o endereço local, né? FE80 é o endereço local, link local. E aqui a gente tem outra interface, que é a interface de loopback, onde o loopback ou o localhost, ele vai ter o endereço 127.0.0.1, né, a máscara de rede, e o endereço IPv6 2.2.1. Esse comando também está disponível em sistemas Mac também, tá? Então, se eu digitar ifconfig, aqui no caso do Mac, eu também vou ter uma resposta parecida, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho as minhas interfaces de rede, né? Tenho várias interfaces de rede, aqui eu tenho o loopback, aqui eu tenho interface Ethernet, essa interface é a interface que está ativa, e olha só, eu tenho os endereços que estão disponíveis aqui. Então, se eu colocar esse aqui é o endereço IPv4, então o endereço IPv4 192.168.379, o meu broadcast, quem é o meu broadcast? Aqui eu tenho um endereço global, aqui é o IPv6, né? Aqui eu tenho o endereço link local IPv6, então eu tenho várias opções de endereçamento aqui, tá? Então esses aqui foram endereços autoconfigurados, né? E eu tenho outras interfaces de rede que estão configuradas na minha, e algumas interfaces elas são virtuais devido a algumas máquinas virtuais que foram instaladas nesta máquina. Então este é o comando ifconfig, tá? Então a saída vai variar dependendo da distribuição, dependendo de como eles organizaram, mas o ifconfig ele vai te trazer essas informações. Quando a gente fala de macOS, nós temos alguns comandos avançados, né? Por exemplo, esse comando Network Setup, ele permite a gente verificar informações das interfaces de rede. Então, vamos ver um exemplo aqui. Network Setup. Se eu der Tab, ele vai retornar os comandos, as opções que eu tenho, né? Então, eu quero All Network Services, e aí ele vai me dizer quais são os serviços. Então eu tenho uma Ethernet, Thunderbird, eu tenho Wi-Fi e eu tenho uma Bridge, né? Então, eu quero ver as informações da Wi-Fi, o que eu vou fazer? Então eu vou usar o comando network get info Wi-Fi. Network get info Wi-Fi. Então vamos lá. Network setup, né? Network setup menos get info. E qual é a interface? Então, eu quero a interface Wi-Fi. Então, eu quero a interface Wi-Fi. Quais informações ele deu? Olha, essa configuração foi feita por DHCP, o endereço IPv4 é esse endereço, a máscara de subrede, quem é o roteador, então quem é o gateway da minha rede, e qual é a interface, o MAC da interface de rede. Então aqui eu não estou pegando IPv6. O IPv6, olha, não estou pegando IPv6, olha só, então o IPv6 está automático, é o endereço autoconfigurado, e a gente não tem endereço IPv6 para interface Wi-Fi, olha só. Muito bem. Então a gente tem o comando ifconfig, que também pode ser usado para verificar IP, como a gente viu anteriormente, e o network setup list all network services e getinfo, daí qual a interface. Então aqui ele retornou essa interface, eu consigo verificar quais as informações dessa interface especificamente. Além disso, nós temos o comando warp. O comando warp ele pode ser usado
pode ser executado tanto em sistemas Windows quanto em sistemas Linux ou Mac, e ele vai trazer as associações de ARP. Ou seja, eu tenho um determinado endereço IP e eu tenho uma interface de rede. Então, quando eu mandar uma mensagem e ela passar pela rede, pelas camadas ali, os cabeçalhos eles vão inserindo informações como qual é o endereço IP, qual é o endereço MAC do destinatário, e aí eu preciso saber essas informações. Como eu sei essas informações? Por meio dos protocolos. E o ARP é o protocolo que vai descobrir qual é o endereço MAC associado a um determinado endereço IP. E aí a gente pode verificar essas associações por meio do comando arp-a. Então vamos lá. Se eu digitar arp-a, eu vou ter essas informações. Então, a informação do ARP, ela vai expirando, né? Então, eu tenho o endereço 192.168.3.1, que não tem um nome, olha só, não foi resolvido o nome, e esse endereço está associado à interface de rede com endereço MAC 98.2.2f e assim por diante. Então, aqui porque eu saio para a internet, né? Bom, então o comando ARP ele exibe o IP, que é conhecido, e a sua vinculação com o endereço MAC, né? Então o cache vai exibir apenas as informações dos dispositivos que foram acessados recentemente, porque cada uma das entradas MAC, porque cada uma das entradas do ARP, ela expira depois de um determinado tempo. Então, se você acessar vários dispositivos, depois de um tempo ele vai expirar essa informação é renovada a cada tentativa de acesso àquele determinado MAC. Tá? Então, normalmente nos dispositivos você vai ter a associação com o gateway da rede, porque em geral esse é o acesso mais comum entre os dispositivos. Então, para assegurar que o cache ARP esteja preenchida, a gente pode fazer um ping para um dispositivo na rede. Quando você fizer o ping, essa associação será feita. Para limpar o cache, você pode usar esse comando netsh interface ip delete arp cache. E depois, no caso do administrador, pode repovoar o cache com informações atualizadas, fazendo pings para essas interfaces de rede. Então, por que as entradas da tabela ARP elas precisam estar atualizadas? Porque se você tiver o IP errado associado, a placa de rede errada associada a um determinado IP, ele vai preencher com essas informações os cabeçalhos e aí pode ser que a mensagem não chegue no destinatário, tá? Então aí você vai ter problemas de conectividade na rede. Já vi alguns casos em que era necessário limpar a tabela ARP para que dispositivos conseguissem se comunicar de forma adequada na rede. Falando de alguns comandos do Cisco iOS. Ao longo do curso, nós vimos alguns comandos para verificar configurações de rede. Esses são alguns dos comandos, vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos o cenário, novamente, o cenário que nós estávamos trabalhando anteriormente. Então vamos ver algumas configurações das interfaces de rede, né? Eu posso usar os comandos show. Show o quê? Então eu tenho várias informações que eu posso verificar com o comando show. Então eu tenho o show running config para verificar as configurações atuais do meu sistema, as configurações que estão rodando, né, no sistema. Nós vimos isso ao longo das aulas. Nós temos o comando show interfaces, que vai me trazer informações detalhadas sobre a interface de rede. Então, olha só, eu tenho a interface Gigabit Ethernet, o endereço MAC dele, aqui ele está só num formato diferente, mas é o mesmo endereço MAC que é mostrado anteriormente. Aqui o endereço IPv4, veja, aqui eu não tenho a máscara de subrede, mas o prefixo de rede, né? E algumas outras informações sobre o comportamento dessa interface. Aqui eu tenho a Gigabit Ethernet 1, né, que ela está ativa também, e ela tem o endereço
MAC e o endereço IPv4, né? Então, eu vou dar um espaço. Aqui eu tenho a giga 2, essa giga 2 não foi configurada. E a VLAN, né? Que a VLAN também não foi configurada. Então, essas são informações detalhadas sobre a interface de rede. Eu tenho também informações mais breves, né? Eu posso digitar assim, show IP interface brief. E aqui eu tenho informação resumida sobre as interfaces de rede. Então, eu tenho a interface giga 0 e giga 1, elas estão configuradas com esses endereços e elas estão ativas. Ok. Tá? Eu tenho o comando show arp também. Então, olha só, eu tenho algumas entradas. Vamos dar um ping pro 192.168. Eu tenho a interface 01, eu tenho a interface 200. 01 e 200. Vamos pingar para minha rede local. Então, eu vou pingar para o 192.168.02. Vamos ver se ele vai pingar. Pingou, ó, o primeiro ping deu um erro, olha só, e os pings seguintes, eles retornaram sucesso. Agora, a minha tabela ARP tem informação sobre o MAC do 192.168.02. Se eu pingar para o 3, vamos ver, será que tem 3 na minha rede? Deve ter, olha só. E o 4? Demorou um pouquinho? Ok. Agora, a minha tabela ARP tem as entradas do 3 e do 4. E essas entradas, elas vão permanecer aqui durante um determinado período de tempo. Também consigo verificar show IP route para verificar quais rotas. Então, aqui eu tenho rota, as redes diretamente conectadas, e aqui eu tenho uma rota que eu alcanço, ó, uma rota estática que foi configurada para a gente conseguir alcançar o dispositivo da rede 192.168.020, né? Que é aquele dispositivo, o dispositivo que está na LAN 2, a partir do dispositivo da LAN 1. Então, aqui eu tenho as redes diretamente conectadas, as interfaces locais, né? E uma rota estática configurada. Se eu tivesse rotas dinâmicas aprendidas por protocolos, esse assunto para o CCNA 2, aí a gente teria outros valores aqui, né? Então, eu posso mostrar o show protocols também, que ele vai dar informação sobre os protocolos. Então, a gente tem valores globais, né? O IP está configurado e a gente tem IP rodando nessas interfaces. E eu tenho um show version, que vai verificar qual é a versão. Show version começou aqui, ele vai verificar a versão do Cisco iOS, tá? Então, vai te dar informações sobre as interfaces, as licenças do dispositivo, então vai dar várias informações administrativas sobre as interfaces de rede, sobre a sua rede, né? Jóia, então nós passamos por esses comandos aqui. Então, aqui o show version vai verificar a memória, as interfaces e as licenças dos dispositivos. A gente ainda tem o comando show cpd neighbors, né? Então, esses neighbors, eles são indicadores do dispositivo, verificando quem são os vizinhos, quais são os roteadores, e aí a gente tem a lista de endereços, os identificadores de porta e as listas de capacidades. Então trabalha com camada 3, camada 2. Então aqui eu posso fazer um show cpd um show cpd, vamos ver o que a gente tem. Show CDP, tá errado, show CDP. CDP neighbors. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um switch, vamos ver se a gente tem um switch, olha só.
Eu tenho um switch conectado, então quem é o vizinho é o switch 1, então eu tenho um switch e eu tenho o roteador 3, ó, tem um R3 configurado, conectado. Ah, ele está conectado à interface giga 0, então aqui está conectado na giga 0, e o R3 está conectado na giga 1, tá? E aí, a capacidade, aqui é um switch, então que dispositivo é esse? Esse é o nome do dispositivo, né? É um switch. Ah, esse R3 é o quê? É um roteador, tá? Então, a plataforma, qual é o modelo, quem que é o meu vizinho, né? Então, esse é um switch 2960 e esse é um 4300, ó. Então, era um 43 alguma coisa aqui, tá? E a porta tá ligado na porta Fast Ethernet do dispositivo e na Gigabit Ethernet 0 do outro dispositivo. Então, aqui a gente vai revelar. Se eu colocar o details depois, eu vou descobrir também mais algumas informações. Vamos ver. Então, eu consigo colocar detail aqui. Aí, aqui eu consigo verificar. Onde está o meu comando? Ah, o meu comando começou aqui, tá? Então, eu vou verificar mais alguns detalhes. Ó, então, eu tenho um switch, é um Cisco 2960, detalhes das informações, né? Está conectado na interface Giga Zero, a versão do software dele. Então, foi feita uma pergunta para o dispositivo para descobrir quem é esse dispositivo. E aqui eu tenho o roteador R3, que ele tem esse endereço IP, o switch não tem IP, então ele não mostrou IP, né? Qual é a plataforma, qual é a interface, qual é a versão do Cisco iOS. Então aqui eu tenho algumas informações extras sobre quem são os meus vizinhos, né? Então o detail vai trazer informações extras sobre o meu vizinho. E aí a gente tem o Show IP Interface Brief, nós já vimos esse comando. O Show IP Interface Brief vai trazer o resumo sobre a minha interface de rede, qual é a interface, qual é o IP, se ele está ativo ou não. Isso é informação do host local. O CDP ele vai mostrar a informação dos meus vizinhos, quem são os meus vizinhos. Isso pode ser feito tanto nos roteadores quanto nos switches. Os switches também têm essa informação, só que o switch ele não vai ter IP, ele vai ter IP só na VLAN, porque para habilitar configuração administrativa, para habilitar acesso remoto, né? Uma vez que a funcionalidade switching ela é uma funcionalidade da camada 2 e, portanto, as interfaces que trabalham na camada 2 elas não têm acesso a redes remotas. Nesse vídeo, nós passamos por alguns comandos que nos permitem verificar informações sobre os dispositivos locais. Por que essas informações são importantes? Essas informações são importantes para nós montarmos um inventário de dispositivos, colocando informações sobre os dispositivos na rede e montar os nossos mapas de rede lógica e rede física.